Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos a mais uma meditação. Se você não assistiu o último vídeo, eu vou deixar o card aqui porque ele é de extrema importância para você compreender o assunto deste vídeo. Neste vídeo nós vamos falar sobre o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. Porém, no vídeo anterior nós tratamos do assunto de que será que para eu alcançar a salvação, o reino de Deus, basta que eu seja uma pessoa boa? Basta que eu seja uma pessoa correta nas minhas obrigações, nos meus afazeres, que eu seja um bom cidadão, um bom pai, um bom marido, que eu tenha boas obras. Será que isso é suficiente para Deus? Será que é isto que a palavra de Deus fala? Então lá nós falamos sobre a parábola da ceia de casamento, das 10 virgens, do jovem rico. Assiste lá e volta aqui e assiste com a gente esse vídeo até o final, porque talvez ele seja um dos vídeos mais importantes que eu vou abordar, falando exatamente sobre o Espírito Santo. Mas antes, nós vamos começar com uma pequena introdução sobre o batismo nas águas. O que é o batismo nas águas? Por que eu preciso me batizar nas águas? Bom, a verdade é que o batismo nas águas, às vezes, ele é visto por muitas pessoas como um ritual. Mas ele não é um ritual. Ele é um ato que simboliza a sua fé, uma decisão que você toma diante de Deus e dos homens. Que decisão é essa? De que eu aceito o sacrifício que foi ofertado por Jesus, o preço que ele pagou por mim na cruz. Eu aceito esse sacrifício e eu decido, a partir daquele momento, me converter ao Evangelho, às palavras de Deus, ao ensinamento de Jesus. E a partir daquele momento, eu tomo um novo rumo, um novo caminho. A conversão significa mudança de rota. Então, eu ia por um caminho, agora eu vou por outro caminho. Eu mudei a minha rota, eu mudei os meus conceitos, eu mudei os meus parâmetros, eu mudei o meu senso de justiça, porque agora o meu senso de justiça é aquele que Deus diz que é justiça, não é mais o meu senso de justiça. Então esse é o ato do batismo nas águas. É você aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, e ele é uma decisão que você externaliza diante de Deus e diante dos homens. O batismo nas águas nada tem a ver com você ser membro de uma igreja. Eu me batizei nas águas naquela igreja, eu preciso ser membro daquela igreja? Não, não é isso que a palavra de Deus fala. Então você não se torna membro de uma igreja. Eu me batizei nas águas, então agora eu não me sinto muito preparado. De repente você não se batizou nas águas porque você disse que não se sente preparado. Você fala assim, eu não me sinto preparado. Eu estou aqui na igreja, eu estou seguindo os mandamentos, mas eu não me sinto muito preparado para me batizar nas águas. A pergunta é, por que você não se sente preparado? O que falta? Porque se você está indo à igreja, se você segue esse evangelho, se você segue essa palavra, o que te impede de se batizar? Reflete aí, pensa, examina você mesmo. Será que realmente você está disposto a abdicar tudo que Deus fala na palavra dele? Ou, de repente, essa é uma desculpa que você dá para você mesmo, porque você ainda não está disposto a tomar essa decisão? De repente é isso, não sei, avalie-se. Bom, mas o fato é que João Batista, a palavra de Deus diz que João Batista era a voz do que clamava no deserto. E aí dizia, preparai o caminho do Senhor. E João Batista batizava os judeus no Rio Jordão. Eles vinham, a Bíblia diz que eles vinham, se confessavam, eram batizados por João Batista. E quem foi que apareceu depois? Jesus, o próprio Messias. O próprio Messias, aos seus 30 anos, chega até João Batista para ser batizado. João Batista, o Batista, diz, mas não sou digno nem de atar-lhes as correias das sandálias. Então veja, o próprio Jesus se batizou nas águas. Tudo que Jesus fez, muitas coisas Jesus fez aqui e deixou escrito e registrado para nós, para servir de exemplo. Então Jesus, aos seus 30 anos, foi batizado nas águas. Ele se batizou. E ele era o próprio Filho de Deus. Óbvio que na sua condição humana, mas deixando para a gente o exemplo e a necessidade do batismo nas águas. Veja que Jesus, a palavra de Deus diz que ele crescia em graça, em sabedoria, e nas suas palavras era reconhecida uma autoridade muito distinta quando ele falava nas sinagogas. Porém, ele não foi batizado quando criança. Então perceba, nós não batizamos crianças. A palavra de Deus não fala sobre batismo de criança. Jesus não deixou esse mandamento de batismo de criança. Eu também fui batizada quando criança, porque eu vim da religião católica, e aí quando eu cresci, me foi apresentado o evangelho, eu aceitei esse evangelho, mas a palavra de Deus não fala sobre esse batismo. Tem até uma passagem que Jesus estava lá recebendo as crianças e os discípulos repreendiam, tentavam apartar essas crianças. Então Jesus os repreendeu, indignou-se, né? A Bíblia diz que ele indignou-se com aquela situação e disse, deixai vir a mim os pequeninos, pois de tais é o reino de Deus. Por que de tais é o reino de Deus? Porque as crianças são humildes. As crianças não guardam mágoa, as crianças não têm malícia, as crianças não têm maldade. Você repreende uma criança agora, no minuto seguinte ela está te amando
e ela está sorrindo para você. E ela tenta, ela te abraça, ela te beija com sinceridade de alma, com sinceridade de coração. Então, são essas características que Deus espera da gente para entrar no reino de Deus. E são fáceis? Não são fáceis. Você perdoar, você orar por quem te maltrata, você perdoar quem te ofendeu, você pedir perdão para quem te ofendeu, sem você ter feito nada, são coisas muito difíceis de se praticar. Porém, Jesus diz, de tais é o reino de Deus. E se a gente quiser entrar no reino de Deus, a gente tem que ser semelhante a elas. Por isso as crianças não são batizadas, porque elas não têm essa consciência de maldade, de certo, de errado. Elas não têm o discernimento, né, para escolher. Elas não têm escolha. Elas sequer se lembram desse período de infância, desse período de nascimento. Então, por isso não batizamos criança. Então, Jesus deixou o exemplo, ele foi batizado adulto, ele não foi batizado quando criança. Quando ele recebe as crianças, ele as abençoa. Então, a palavra diz que ele abençoava aquelas crianças. Por isso, o que nós fazemos? Nós pegamos as crianças e consagramos no altar de Deus. Apresentamos a Deus e as abençoamos, assim como Jesus fez. Por isso, não batizamos crianças. Bom, e aí o que mais simboliza esse batismo nas águas? Além dessa renúncia, dessa decisão de aceitar o Evangelho, de renunciar à vida velha, de renunciar ao pecado, de seguir um novo caminho, de mudar de rota, de professar uma nova fé, de mudar de conduta. Então morre a velha criatura, você deixa aquela velha criatura para trás, como se fosse um simbolismo, né? Um símbolo. Eu estou deixando a velha criatura nas águas e está renascendo uma nova criatura, que vai mudar de caminho, que vai mudar de postura, que vai mudar de rota. Bom, então, depois do batismo nas águas, veio João Batista, depois Jesus mesmo disse a Nicodemos, como é que eu alcanço o reino de Deus? Eu alcanço o reino de Deus, para eu alcançar o reino de Deus eu preciso nascer da água e do Espírito. Vou só ler aqui para vocês, ó, eu já deixei aberto aqui. Deixei aberto, mas sumiu, enfim. Depois a gente deixa aqui na descrição do vídeo. E Jesus também, além de ter dito isso para Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito, Jesus também, em outra oportunidade, diz, né? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Isso está em Mateus 28, 19, versículo 19 e 20. Ou seja, o próprio Jesus, depois de ter sido batizado, ele próprio diz, ide fazer discípulos e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja, se o batismo não fosse importante, Jesus não teria dito, ele não teria deixado escrito. Ele ainda disse mais, aquele que crê e for batizado será salvo, quem porém não crê já está condenado. Lembrando que, como eu disse em outros vídeos, crer significa entrega, significa... não é a nossa crença, né? O nosso sentido de crença como de acreditar, é sentido de entrega. Eu me entrego, eu confio, eu obedeço. Porque eu só obedeço uma palavra de quem eu confio. Se eu não confio naquela palavra, eu não vou obedecer, eu não vou seguir aquela pessoa. Então, essa é o sentido de crença que a Bíblia traz, né? Então, Jesus ele já deixou esses mandamentos. Pois bem, e aí nós entramos na parte dos discípulos. Lembre-se que os discípulos, eles acompanhavam Jesus em todos os milagres, eles viam Jesus pregar, eles viam Jesus curar, viam Jesus libertar. Quando Jesus manda os discípulos para outras cidades para pregar, lembre-se que ele fala assim, eu vos dou autoridade. E ele dá autoridade para os discípulos e eles saem de 2 em 2, pregando o Evangelho. Quando eles voltam, eles falam, Senhor, em teu nome nós curamos, nós libertamos, expulsamos demônios. Né? Eles dizem isso. Ou seja, os discípulos estavam ali, ó, lado a lado com Jesus. Então, eles ouviam a palavra de Deus, eles faziam milagres, eles curavam, eles estavam ali por trás dos bastidores, eles tinham o privilégio de ver e de conversar com Jesus, de tratar de assuntos que as outras pessoas não tinham. Embora tivessem esse privilégio, nós temos lá em Lucas, no capítulo 22, no versículo 31, tem uma parte que Jesus ele reparte lá a ceia, dá o cálice e o pão para os discípulos. E aí ele diz assim para Pedro, depois. Diz também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Olha só, gente, que interessante. Jesus fala para ele assim, olha, Satanás pediu para te peneirar, porque ele ia tocar na sua fé, e eu roguei por ti, ou seja, você ia cair, você ia falhar, você ia transgredir. Mas eu roguei por ti. E você, quando se converter, confirma teus irmãos. Olha só, como é que ele era discípulo, como é que ele estava ali lado a lado com Jesus, fazia milagres, expulsava demônios, e Jesus fala para ele, quando te converteres. Já parou para pensar nisso?
Quantos são os cristãos que estão dentro das igrejas hoje e eles jejuam, oram, frequentam a igreja, às vezes tem até alguma função, alguma atividade dentro dessa igreja, porém, eles não estão convertidos. Se batizaram nas águas, se batizaram, mas não estão convertidos, assim como Pedro. Assim como Pedro. Mas não foi só Pedro. Veja que Tomé, embora fosse discípulo, era incrédulo. Né? Quantos atos de incredulidade? Judas traiu Jesus. Satanás entrou nele. Né? Depois da ceia, Jesus disse para ele, vai, faz o que tem para fazer. E aí diz que Satanás entra nele. Então olha só, olha que interessante. E esse é o engano que nós temos vivido hoje. Né? O mundo tenta trazer a ideia de que se você for bom, de que se você for justo, se você for correto, se você frequenta a igreja, ou até se você não frequenta, porque você não precisa frequentar, é essa a ideia que eles trazem, você não precisa frequentar a igreja, você pode fazer tudo da sua casa, você está salvo. Nós atendemos pessoas que às vezes a gente pergunta assim, poxa, e como você está? Você está bem? E a sua alma, como é que está? Né? Poxa, olha, a gente tem que se atentar para a volta de Jesus, Jesus está voltando. E se Jesus voltasse hoje, como é que está a sua... Ah, eu acho que eu fiz mais coisas boas do que coisas ruins, então eu estou salvo. Quem dera fosse assim. Eu gostaria, inclusive, que fosse assim. Porque a palavra de Deus diz que a porta é estreita, estreitíssima. Poucos, a Bíblia fala, poucos entrarão por ela. Poucos. Então veja, não é fácil servir a Deus, não é fácil seguir a palavra de Deus. Porque exige renúncia. A dificuldade está em a gente renunciar à nossa própria vontade, o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso eu, os nossos achismos, as nossas filosofias, o nosso gênio, a nossa vaidade. Quando eu falo vaidade, não é só vaidade estética, não. É vaidade de ego, de coisas que nos enchem, que enchem o nosso ego. Então são muitas dificuldades. É perdoar, é não adulterar, é não mentir, sabe? É não fofocar, é não falar mal do outro, é não julgar o próximo. São muitas coisas que exigem renúncia. E quantos não estão assim, dentro da igreja, mas não convertidos, como Pedro? Bom, então, seguindo aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande, talvez eu vá fazer ainda um próximo, mas seguindo aqui. Então Jesus disse, olha, é necessário para alcançar o reino de Deus que você nasça da água e do Espírito. E é necessário que você se batize, porque quem crê e for batizado será salvo, quem não crê, porém, já está condenado. Quando Jesus, então, ele é crucificado, ressuscita, ele aparece aos discípulos e diz, olha, ficai em Jerusalém e aguardai a promessa do meu Pai, que do alto sejais revestidos de poder. Sejais revestidos de poder. Bom, quando Jesus dá essa ordem a esses discípulos, e aí mais 120 pessoas vão lá para Jerusalém e ficam aguardando, que é a descida do Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo. Então naquele dia, vem o Espírito Santo, desce sobre aquelas pessoas, e os 120 são batizados com o Espírito Santo. Batizados com o Espírito Santo. Esse é o Pentecostes. Inclusive, eu vou citar aqui, e mais à frente a gente fala sobre isso, junto com os discípulos estava Maria, mãe de Jesus. E ela precisou receber o Espírito Santo. Veja, Maria precisou receber o Espírito Santo. Junto com os discípulos. Como uma pessoa qualquer, precisou receber esse Espírito Santo. Só para você ir refletindo, depois leia as Escrituras, pega essa parte, reflete também, pede para Deus falar com você. Bom, então eles são batizados. Pedro está lá. Pedro está lá e recebe o Espírito Santo, que é o Espírito de poder. E recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Pedro está lá. Pedro, lembrando, Pedro era pescador, né? Iletrado, era aquela pessoa simples, né? A ideia que a gente tem dele é daquele brutamontes, aquele que parte para cima, né? Impetuoso. Esse era Pedro. Depois que Pedro recebe o Espírito Santo, Pedro faz um discurso com João. Aí isso já está lá em Atos. Em Atos, no capítulo 3, lá no versículo... deixa eu ver. Estou no capítulo 3, deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Enquanto isso. Bom, então Pedro ele vai e faz um discurso. E muitas pessoas se convertem. Nesse discurso que ele faz, falando sobre Jesus, sobre o Evangelho, ele curou um coxo, né? E as pessoas ficaram maravilhadas e muitos se converteram. Então, como houve um alvoroço na cidade por conta desse discurso de Pedro e João, os sacerdotes e as autoridades da cidade mandam prender Pedro e João. Mandam prendê-los. E aí lá no capítulo 4, no versículo 2, diz assim, Pedro fala, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, se referindo a Jesus. E aí diz assim, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras, indoutos,
homens iletrados, sem conhecimento, sem estudo, em outras palavras, ignorantes, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Veja que depois do Espírito Santo, Pedro muda. Pedro muda, não só Pedro, mas todos os discípulos, todas as pessoas que receberam o Espírito Santo, elas mudaram. Ele recebeu primeiro ousadia, recebeu sabedoria que ele não tinha. Veja que ele fala, maravilharam-se, ele falava com autoridade, o falar dele já mudou, a postura dele já mudou. As pessoas olhavam para ele e mas não eram esses que eram os pescadores iletrados, sem conhecimento? Mas eu estou maravilhado com essa postura, eu estou maravilhado com as palavras dele. E eles reconheceram que eles realmente haviam estado com Jesus. Olha só que interessante. Eles reconheceram, depois do Espírito Santo. Depois do Espírito Santo. Porque lembra que Jesus, quando ele fala que Satanás queria peneirar Pedro, Pedro, Senhor, mas irei contigo até para prisão e morte. Aí Jesus, você ainda vai me negar hoje 3 vezes antes do galo cantar. E o que aconteceu? Pedro negou Jesus. Os discípulos, não, nem conheço. Pedro negou. Embora eu creio que Pedro amava Jesus, ele negou porque ele não conseguia vencer a natureza dele. E é isso que o Espírito Santo faz. Ele é o Espírito de poder. Ele é o Espírito que vem mudar a sua essência. Algo que ninguém consegue mudar. Você pode ir em um psicólogo, você pode ir em um psiquiatra, você pode fazer um monte de mentoria de coach, você pode fazer um monte de coisas. Você pode até reconhecer os seus defeitos, mas você não vai conseguir mudá-los. Um ou outro você pode mudar. Você pode tentar na força do seu braço e aí você vai conseguir mudar uma coisa ou outra, mas vai ser ali sangrando. Por quê? Porque quem muda a nossa essência, quem muda o nosso eu, quem muda o nosso gênio, quem muda a nossa natureza, aquela interna, o coração, a mente, aquilo que ninguém consegue chegar em você, é o próprio Espírito Santo, porque ele conhece você de dentro para fora, ele conhece as suas entranhas, ele conhece as intenções que estão dentro de você. Então Pedro, depois do Espírito Santo, mudou completamente, tanto que as autoridades reconheceram e ficaram maravilhadas. Não só Pedro, aí vem também Estevão. A Bíblia diz que Estevão, em Atos 6, nos versículos 8 e 10, diz assim, e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Assim como Pedro também. Pedro recebeu o Espírito Santo, já começou a evangelizar, já começou a pregar, já começou a curar. Ele junto com João e os outros. Estevão a mesma coisa. E diz, e levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria, e ao Espírito com que falava. Espírito aqui está em letra maiúscula, não está em letra minúscula. É o Espírito Santo. Olha só, disputavam com ele nas palavras, mas não podiam resistir à sabedoria. O Espírito Santo, ele é o próprio Espírito da sabedoria. Ele é a própria sabedoria. Ele é a própria sabedoria. Gente, ele é tudo. Ele é tudo. Ele é a essência. É a essência. É por isso que Jesus diz, se eu não for, não virá o Consolador. Jesus falou, eu preciso ir para que o Consolador venha. Nós vivemos a época do Deus Pai, que é o Antigo Testamento, em que havia pequenas manifestações do Espírito de Deus. Por exemplo, e o Espírito do Senhor se apossou de Saul, e o Espírito do Senhor se apossava de Sansão. Algumas passagens falando do Espírito do Senhor. Depois veio a era de Jesus, o ministério de Jesus, até a sua ressurreição e a sua subida ao céu, e aí vem o período do Espírito Santo. Nós estamos na era do Espírito Santo, e é por isso que desde Jesus ele já vinha sinalando que nós precisaríamos nascer da água e do Espírito. Espírito com letra maiúscula. E depois disso, em todos os livros da Bíblia, você vê os homens da fé, os heróis da fé, os profetas, os apóstolos aqui, os discípulos, falando sempre do batismo com o Espírito Santo. Sempre. Batiza na água, batiza no Espírito Santo. Você foi batizado nas águas, você precisa receber o batismo com o Espírito Santo. Eu vou chegar lá. Bom, depois de Estevão, que foi o exemplo que eu dei aqui, aí veio a parte de... outra parte de Pedro. Aí já foi Pedro... No capítulo 8, Pedro, João e Samaria. No capítulo 8, no versículo 14, diz assim, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Olha só, Samaria havia sido evangelizada, e as pessoas receberam aquela palavra. As pessoas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Receberam, elas aceitaram aquela palavra. Os quais, tendo descido, Pedro e João desceram, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles ainda havia descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus, ou seja, eram batizados somente nas águas. Aí no versículo 17, então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Se o batismo com o Espírito Santo não fosse necessário, não fosse imprescindível,
Por que Pedro e João teriam sido enviados a Samaria para batizar aquelas pessoas com o Espírito Santo? Eles já tinham recebido a palavra de Deus, eles já tinham recebido o evangelho de bom grado e já tinham sido batizados nas águas. Veja, eles voltaram lá só para falar do Espírito Santo e para impor as mãos e batizar aquelas pessoas com o Espírito Santo. Eu vou fazer um pequeno parênteses aqui. Às vezes a gente vê aqui na parte de Atos que o batismo com o Espírito Santo ocorre muito com a imposição de mãos. Mas por quê? Porque hoje não é necessária a imposição de mãos. Mas por que acontecia isso? Antigamente, aqueles homens que aceitavam a palavra de Jesus, primeiro, eles tinham palavra, então quando eles aceitavam mesmo, de verdade. Não é como hoje, que você fala assim, você aceita Jesus? Claro que eu aceito. Você crê em Deus? Claro que eu creio. Não era de boca, era de conduta, era de coração, era de alma, era com toda a força. Então, quando eles falavam que aceitavam Jesus, eles aceitavam mesmo. Eles viviam aquilo que eles haviam professado. Então, quando os apóstolos chegavam lá, né, quando Pedro, João, Paulo chegavam e impunham as mãos, eles imediatamente recebiam o Espírito Santo. Por quê? Porque eles já haviam entregue tudo. Eles realmente estavam obedecendo e haviam se entregado aquele evangelho de corpo, alma e espírito. Então, não havia nada que impedisse o batismo com o Espírito Santo. Então, veja, Pedro e João foram lá só para impor as mãos e batizar aquelas pessoas com o Espírito Santo. Olha só que interessante, né, gente? Depois, em Atos ainda, agora, no capítulo 9, no versículo 17. Aqui é a história de Paulo. Então, Paulo está a caminho lá de Damasco, Jesus aparece para ele fica cego, né? E ele fala assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E ele fala, quem é, Senhor? Ele fala, sou Jesus, a quem tu persegues. E aí ele fica cego. E aí manda ele para uma cidade, diz, olha lá, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então, Jesus vai e manda Ananias até Saulo para curá-lo. Aí veja o que diz o versículo 17. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos, como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista. E levantando-se foi batizado. Olha só, Ananias foi lá, impôs as mãos, curou Saulo e determinou o batismo dele com o Espírito Santo. E imediatamente ele foi batizado com o Espírito Santo. Em seguida ele se levantou, já com as vistas recobradas, e foi se batizar nas águas. Olha que interessante, gente. Olha que interessante. Que interessante. Olha como as duas coisas estão interligadas. O batismo nas águas, em seguida o batismo com o Espírito Santo. Paulo foi uma inversão. Primeiro ele foi batizado com o Espírito Santo, depois nas águas. Comigo também foi assim. Como eu já contei para vocês em outros vídeos, eu retornei para Jesus tem 3 anos e meio. Então, eu primeiro fui batizada com o Espírito Santo e depois eu fui batizada nas águas. Mas o que aconteceu? Quando eu voltei, tudo que Jesus foi me pedindo, tudo que eu fui ouvindo, eu comecei a praticar. E eu comecei a buscar ardentemente, sabe, com muita sede o Espírito Santo. Eu queria o Espírito Santo, porque eu tinha entendido que sem o Espírito Santo eu não conseguiria a salvação. E eu não conseguiria ir até o fim, porque a minha natureza, uma hora, ia se revelar. Ela ia ser mais forte do que eu. Lembra que Paulo em Romanos ele diz, né? Em Romanos 8 ele fala, e aquele que não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Olha que forte isso. Se você não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E então comecei a buscar. E eu ouvi sobre o batismo nas águas, falei assim, poxa, eu fui batizada lá atrás, mas eu vivi a minha vida do jeito que eu quis. Eu segui a palavra de Deus do meu jeito, naquilo que eu dava conta, naquilo que eu entendia que era para ser. Porque às vezes a gente segue a palavra de Deus do nosso jeito. Do jeito que você quer seguir, do jeito que é bom pra você. O que você concorda, você segue. O que você não concorda, você fala, não é bem assim, não. Às vezes é isso que acontece com você, que acontecia comigo. Então eu comecei a seguir a palavra de Deus, não do meu jeito, mas do jeito que Deus estava ordenando, do jeito que estava nas Escrituras. Por isso que eu falo pra você, abra as Escrituras, pede pra Deus falar com você, porque Ele falou comigo. Se você quiser realmente conhecer, Ele vai falar com você. Então eu comecei a observar e obedecer. Então tudo que Deus foi pedindo, eu fui fazendo. E aí ele falou assim, eu vou me batizar nas águas de novo. Só que antes da data de eu me batizar, que eu falei com o pastor, e aí ele falou assim, vem tal dia que vai ter, eu recebi o Espírito Santo. Então veja, já havia dentro de mim uma decisão. Uma decisão que era o quê? A decisão, eu não quero mais a vida velha, eu não quero mais seguir a vida do meu jeito, nem a palavra de Deus do meu jeito. Eu reconheço o sacrifício de Jesus, eu o reconheço como meu único Senhor e Salvador. E, portanto, eu quero o Espírito Santo. Então, eu recebi primeiro o Espírito Santo e depois eu fui batizada nas águas, assim como aconteceu com Paulo. Gente, mais à frente, o vídeo vai ficar muito longo. Eu vou adiantar um pouco aqui, mas mais à frente tem uma outra passagem que Paulo vai também a uma cidade e ele pergunta assim,
Uma cidade que as pessoas estavam até evangelizando e elas eram muito eloquentes, elas falavam muito assim Deus, sabe? E da palavra de Jesus e eram fiéis à palavra. A Bíblia diz inclusive que elas eram muito fiéis. Aí Paulo chega e fala assim: vocês já receberam o Espírito Santo? E elas dizem assim: nem ouvimos falar sobre isso, a não ser o batismo nas águas, o batismo de Jesus Cristo para arrependimento. Ele fala: então vem cá que eu vou impor as mãos sobre vocês. E aí ele impõe as mãos sobre aquelas pessoas para que elas recebam o batismo com o Espírito Santo. Então, veja a importância do batismo com o Espírito Santo. Talvez aqui eu ainda não tenha deixado claro para você quem é o Espírito Santo. Eu vou fazer isso em outro vídeo, porque o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu vou fazer o outro falando sobre quem é o Espírito Santo. O que ele faz em nós. Por que nós precisamos dele. Mas aqui já deu para você entender que os primeiros passos são o batismo nas águas e a busca pelo batismo com o Espírito Santo. Então, o batismo nas águas é importante porque Jesus disse isso, e de fazer discípulos, né, e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, Paulo diz aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, o próprio Jesus foi batizado. Então, aqui vai mostrando a importância das duas coisas. E se você ainda não tomou a sua decisão, se você ainda tem dúvida, deixa pra gente um comentário. Se for o caso, a gente faz um vídeo mais detalhado, mais explicativo, com as dúvidas que surgirem. Mas o nosso manual de vida, a nossa resposta para tudo tá aqui, ó. Por muito tempo, eu procurei respostas onde não havia. O psiquiatra não vai te dar todas as respostas, o psicólogo não vai te dar todas as respostas. Você se autoavaliando e se autorresponsabilizando pelos atos da sua vida, bacana, tudo bem, autorresponsabilidade, ok. Mas você não vai conseguir mudar a sua essência. Você não vai conseguir mudar. E essa palavra, ela é única e verdadeira. De repente você me diz, tá, e como é que eu sei que essa palavra é verdade? Porque eu acho que foi escrita por um monte de homens, eu acho que tem coisa de homem aí. Bom, você faz o que eu fiz. Quando eu quis saber se essa palavra era verdadeira, né? Quando eu voltei para Jesus e veio muita incredulidade, vieram muitas dúvidas, muitos conflitos, eu peguei essa palavra e eu coloquei à prova. Eu falei, Deus, olha, o negócio é o seguinte, se é que o Senhor existe mesmo, se o Senhor existe, então faz cumprir essa palavra aqui. E ele falou, aqui tá escrito tal e tal coisa, aqui tá escrito isso, 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 isso. E aí, como é que é? E o próprio Espírito Santo foi me revelando. Ele vai quando você tem sede, quando você é sincero, quando você se apresenta diante de Deus de coração, ele revela para você a palavra e ele se mostra para que você saiba que ele é real. E está escrito: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós outros. Você tem que dar o primeiro passo. Dê esse passo que Jesus vai se achegar a você. Você vai ter as respostas que você precisa. E sua vida vai mudar, vai ser outra, você vai ser outra pessoa, que você nunca, com a força do seu braço, nem com ajuda profissional nenhuma, você conseguiria ser. Nunca. Eu te digo isso por experiência própria. Gente, fiquem com Deus. Deus abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. E eu tenho certeza que grandes revelações Deus vai fazer a você. Um grande abraço. Só para avisar, quem é criança não precisa se batizar, porque na Bíblia, no capítulo 4 diz que as crianças já são salvadas. Elas não precisam ser batizadas, mas quando ela crescer, ela vai precisar ser batizada, porque ela vai ser salva. E na Bíblia também diz que a criança, né, para vocês entenderem melhor, que a criança já é salva. E aí o adulto precisa se batizar, senão ele não vai ser salvo. Se o adulto não quiser ser salvo, ele não se batiza. Se ele quiser, ele se batiza. Porque só vai ser salvo quando se batizar, né, mamãe? É, Jesus. E aí, quando você for adulto, precisa se batizar, mesmo que você não queira. Precisa se batizar. Porque quando você chegar o dia de ir pro céu, você não vai ir pro céu, vai ficar aqui na terra com o mal. Se você não se batizar. Quando crescer, eu vou me batizar, que eu quero ir pro céu. E todos os meus pais, meus avós, eu acho que eles já se batizaram. Já. Não.
É pra eu falar o quê, então? Você não fala nada. Então por que você faz assim? Eu faço assim pra você saber que é pra ficar. Ah, que é pra desligar. Aí você olha e desliga. Não fala